Hoje nós vamos dar continuidade ao terceiro seminário Pietro Baldi da Escola Jesus Cristo. E o tema da nossa palestra de hoje é o Evangelho e o Mundo, que é um dos capítulos do livro A Lei de Deus, de Pietro Baldi. Preparando os nossos pensamentos para a prece inicial, vou fazer a leitura dos versículos 38 a 42 do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Jesus diz: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E, ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Elevemos a Deus os nossos pensamentos. Senhor Jesus, nosso Mestre amado, Deus nosso Pai Santíssimo de infinita misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, em tua casa, para estudarmos um pouco mais dos teus ensinamentos, Senhor. Ajuda-nos a compreender cada vez mais e melhor a essência do teu Evangelho, para que possamos, a partir de nós mesmos, iniciarmos a transformação deste mundo em que vivemos. Pois apenas o teu Evangelho, Senhor, é capaz de transformar o mundo. Agradecemos mais uma vez, Senhor, e te pedimos que abras as nossas mentes e os nossos corações para que possamos assimilar e compreender as tuas lições verdadeiras e os teus ensinamentos que são para toda a vida. Fica conosco, Senhor, e guarda-nos na tua santa paz. Em teu santo nome, que assim seja. Meus irmãos, nós faremos então hoje o estudo desse capítulo do livro A Lei de Deus, de Pietro Baldi, intitulado O Evangelho e o Mundo. E Pietro Baldi inicia a sua leitura, inicia esse capítulo falando sobre esta frase de Jesus: não resistais ao mal. E Pietro Baldi tenta esclarecer para nós, de forma bastante didática, de forma bastante simples, o que significa essa não resistência ao mal, que é tão necessária, tão importante para o mundo de hoje que nós vivemos. Então, Pietro Baldi inicia o capítulo dizendo: a não resistência ao mal não quer dizer a anulação da justiça, renunciar à vingança, perdoar a ofensa, esquecê-la, com o afastamento desligar-se em tudo do ofensor. Então, meus irmãos, a não resistência ao mal não implica na anulação da justiça, porque nós temos uma ideia de que nós somos responsáveis por fazer a justiça, nós somos responsáveis por colocar em prática a justiça no mundo, e não. Nós não precisamos nos preocupar, que a lei de Deus se encarrega sempre de que a justiça seja realizada.
Então, nós não devemos nos ocupar com isso, né? Mas devemos, sim, renunciar à vingança, perdoar as ofensas, mas não apenas perdoar, esquecê-la, com afastamento, se desligar em tudo do ofensor. Então, qualquer mágoa, qualquer pensamento ou sentimento de tristeza, de angústia, ou até mesmo de ódio com relação àquele que nos ofendeu, ou que fez alguma coisa que nós consideramos errada, né, está em desacordo com a lei de Deus. Esse tipo de sentimento não faz parte daquilo que Jesus veio para nos ensinar. Pietro Baldi continua dizendo: o que temos dito até agora explica e justifica o método da não resistência pregado pelo Evangelho, chegando assim a compreender o seu significado, os seus objetivos e a razão da sua existência. Trata-se do método de vida mais adiantado e perfeito que existe. Então, o método, segundo Pietro Baldi, o método da não resistência ao mal é o método mais adiantado e perfeito que existe, né? O método de vida que nós devemos tentar adotar. E ele continua: trata-se do sistema dos que pertencem a um plano de existência superior. Trata-se, como num trabalho de introspecção, de colocar-se perante Deus, examinando a nossa consciência para ver o que de verdade merecemos. O homem é livre para escolher entre os dois métodos, o que prefere, né? Mas não é livre para deixar de aceitar as consequências de sua escolha. Então, nós podemos escolher qual método vamos usar em nossa vida, né? Mas não podemos escapar das consequências da nossa escolha. E Pietro Baldi nos esclarece: o método escolhido revela o grau de evolução atingido. E diz também: o método do mundo é o da luta pela seleção do mais forte e está adaptado para desenvolver só a inteligência do tipo biológico egocêntrico, separatista, que vive no plano animal. Inteligência de curto alcance, sujeita a todas as ilusões sensórias e psicológicas do ser primitivo, que ignora a verdadeira natureza e a estrutura do universo. Então, esse é o método do mundo, da inteligência de curto alcance, que está sujeita a todo tipo de ilusão, né? E ignora a vida verdadeira, a estrutura real do nosso universo. Mas o método do evangelho, que é o da não resistência, está adaptado para desenvolver a inteligência do tipo biológico altruísta, né? Unitário, que superou o plano animal e vive na fase da colaboração fraternal dos grandes organismos sociais, nos quais a luta foi banida por ser contraproducente. É uma inteligência de longo alcance que chegou a compreender a realidade além do jogo das ilusões e pode, por isso, orientar com o conhecimento o homem na sua conduta. Então, meus irmãos, o Baldi nos esclarece que o método do Evangelho é o único que resolve o problema da luta, porque ele não o que não acontece com o método do mundo, né? Porque o método do mundo só gera uma série de ações e reações sem fim, né? Quando você responde a uma ofensa com uma nova ofensa, você está criando um ciclo vicioso que, se não for interrompido, não terá fim. O Baldi nos diz ainda:
o mundo não pode deixar de aceitar as consequências do método que ele mesmo pratica, que nesse caso significa a guerra contínua. A guerra contínua. Parecendo uma triste condenação, a guerra está implícita no sistema vigorante hoje, né? É uma consequência inevitável da involuída psicologia do homem e da sua respectiva conduta, devido ao seu nível de evolução. Então, a guerra faz parte desse sistema que vigora hoje em nosso planeta, porque o método adotado pela maioria dos homens é o método do mundo, é o método da luta, é o método que está beneficiando aqueles que são mais fortes. É o método que não tem aquela inteligência de longo alcance, que compreende que a luta só vai ser interrompida quando uma das partes, né, deixar de revidar, quando uma das partes deixar de devolver o mal com o mal, quando uma das partes fizer aquilo que Jesus nos orientou, que é dar a outra face. Dar a outra face. Mas esse é o método do Evangelho, e não o método que o mundo tem aplicado. Cristo, com o seu exemplo, continua Pietro Baldi, realizou na prática o método da não resistência, que constitui a condenação mais completa ao sistema humano de ataque e defesa. A luta entre Cristo e o mundo representa a luta entre dois planos de vida e tem uma profunda significação biológica no que respeita ao problema da evolução. Então, a nossa evolução, né, a evolução humana, a evolução da coletividade humana, ela depende desse método que nós adotamos para lidarmos com as situações no nosso dia a dia. Em cada escolha que fazemos, em cada maneira que reagimos a cada situação que se coloca, né, durante o dia, né, da nossa vida, durante todos os dias de nossa vida. Né? Então, nós temos que ter a compreensão de que essa escolha, né, de como reagir, da maneira como nós vamos, né, lidar com cada situação, vai determinar, né, como será, que consequência haverá para cada escolha que fizermos. O Baldi continua dizendo: o Evangelho não tem só um sentido moral e religioso, mas também biológico e social, que a ciência um dia terá de compreender. Então, isso está ligado diretamente ao processo evolutivo, né? Porque a evolução ela também é biológica, né? A evolução ela também é corpórea, né? Não é apenas espiritual. O homem chega à prática do evangelho, né, perdão, o homem que chega à prática do evangelho entra num plano de existência superior e possui poderes superiores. Domina o atual plano humano, ficando acima de todas as suas lutas. Mas quem continua enganando e esmagando o próximo, permanece amarrado ao método da luta e todos os seus sofrimentos. Para esse último, a inteligência especulativa, que procura o conhecimento das causas primeiras, é considerada luxo de sonhadores e perda de tempo, porque o que vale para eles são as capacidades guerreiras, estando o problema da vida fechado dentro do pequeno mundo da agressão recíproca e da vitória de cada um sobre os outros. Então, são pessoas limitadas, de visão limitada, que acham que tudo é uma grande competição e não compreendem que a verdadeira vitória será quando nós passarmos a cooperarmos uns com os outros, ao invés de competir,
ao invés de lutar, cooperar, ajudar. Porque aí sim, todos poderão progredir continuamente. Então, tudo isso depende da escolha que cada um de nós fazemos. O Balde continua no próximo parágrafo. O erro do mundo consiste em ignorar a presença da lei, não levando em conta um fato tão importante. Assim, quando o homem recebe um ataque, em geral, apressa-se a reagir com um contra-ataque, porque julga que não o fazer, perdoando, significa ter de receber e absorver o mal. Mas nisto só o homem míope pode acreditar, fechado no seu pequeno mundo de lutas, ignorando que vivemos dentro de um todo orgânico, dirigido e dominado pela justiça de Deus. Então nós não podemos ignorar que a justiça de Deus dirige todos os acontecimentos do nosso planeta. Não somos nós que temos que colocar em prática a justiça através da vingança, mas devemos deixar para que Deus, dentro de sua sabedoria infinita, possa agir da forma e no momento que ele julgar apropriado. Quem entende isso, né, quem sabe dessas verdades, né, compreende que o não reagir não quer dizer ter de absorver o mal, mas entende que a reação é um direito que não pertence ao homem, mas só à lei de Deus. É por isso, meus irmãos, que Paulo, na sua carta aos Romanos, no versículo 9 do capítulo 12, diz: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então a vingança pertence a Deus. Mas o que nós devemos entender como a vingança de Deus? Deus não se vinga. A vingança de Deus que Paulo se refere nada mais é do que o cumprimento da lei de Deus, que é a lei que nós conhecemos como lei de causa e efeito. Então, o cumprimento dessa lei, que não tarda e não falha, é aquilo que nós compreendemos, que é a atuação da lei de Deus sobre a terra. Então, a vingança, o direito de revidar, não pertence ao homem, mas apenas à lei de Deus. O homem que tem esse conhecimento também entende que, se nós desejarmos a justiça, nós estamos certos. É claro que nós devemos desejar a justiça, mas o Balde nos esclarece que a reação da lei é muito mais poderosa do que as reações alcançáveis pelos nossos pobres recursos humanos. Isto porque também não há distância de tempo ou espaço que possa paralisá-la. Então, a justiça de Deus ela age de uma forma muito mais poderosa do que nós poderíamos, da forma como nós gostaríamos de agir, ou temos o impulso de agir. Com a nossa reação humana, continua o Balde, nós não afastamos nem apagamos o mal, a não ser na aparência e provisoriamente, porque não eliminamos a sua causa, e assim ele voltará para nós. Quando nós fazemos justiça com as próprias mãos, nós aparentemente resolvemos o problema, mas não eliminamos a sua causa, e por isso esse mal se voltará novamente contra nós. Então, o Balde continua: com a nossa reação, nós geramos outro mal igual, aumentando
em lugar de apagá-lo, atraindo-o para nós, ao invés de afastá-lo. Assim, quem entendeu o Evangelho, quando fala da não resistência, não pode julgar o método do nosso mundo senão como errado e apto somente para gerar sofrimentos. Então, nós temos que entender que o método mais usado no mundo, o método mais aceito pelo mundo, que é o método da luta, o método de fazer a justiça com as próprias mãos, por mais natural que seja, por mais realizado que seja, não está correto, porque ele vai contra a visão do Evangelho. Ele vai de contra o que Jesus nos ensinou. E Paulo, mais uma vez, em sua carta aos Romanos, capítulo 12, no versículo 2, nos diz: e não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos assumir a forma do mundo. Não se conformar com o mundo é não se amoldar de acordo com o mundo. Se o mundo exige que nós reajamos ao mal com mal, nós não devemos aceitar. Nós devemos reagir de forma diferente. Nós não devemos seguir de acordo com o que o mundo diz, mas de acordo com o que Jesus nos ensina, de acordo com aquilo que Jesus quer que nós façamos. Então, Paulo continua dizendo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós devemos nos transformar. E dessa forma, transformando as nossas atitudes, transformando, os nossos pensamentos, nós vamos poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Que maravilhoso, meus irmãos, se pudermos realizar apenas aquilo que Deus espera de nós. Quão maravilhoso seria se nós fôssemos capazes de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Pietro Baldi, então, continua dizendo: o Evangelho não é um sonho fora da realidade. Pelo contrário, tem uma lógica bastante racional e positiva. Trata-se tão só de uma realidade diferente que o homem, por não a compreender, julga errada, como coisa irrealizável. Então, muitos julgam o Evangelho uma grande utopia, algo que não é possível de se implementar aqui no mundo. Se o Evangelho não nos impele contra o ofensor, antes nos leva para o perdão, isso encontra a sua plena justificação no fato de que a verdadeira causa que devemos combater não é o ofensor, mas a nós mesmos, que perante a lei merecemos a ofensa. O único que passou pelo mundo e foi ofendido sem merecer a ofensa, meus irmãos, foi Jesus Cristo. Foi o único que recebeu as ofensas e recebeu todas as injúrias do mundo, sem nenhum merecimento, porque não tinha nenhuma culpa. Foi Jesus Cristo. Todos nós somos devedores da lei de Deus. Dessa forma, merecemos a ofensa. Então, aceitemos aquela ofensa que é dirigida a nós, de bom grado, glorificando a Deus, porque somos sim culpados. Precisamos nos reconhecer culpados e devedores da lei de Deus. Se o objetivo tem de ser o de destruir o mal e não o de deslocá-lo de um lugar para o outro como faz o mundo,
Então é lógico e sábio o método do Evangelho, que não nos estimula contra a causa próxima e aparente que é o nosso inimigo, mas convidando-nos a perdoar-lhe e entregar tudo à justiça de Deus, sem resistência, nos dirige, pelo contrário, para a verdadeira causa, que são os nossos erros e defeitos. Só desse modo se pode acertar o alvo, que o mundo até agora não conseguiu. A prova está no fato de sempre destruir o inimigo e ainda estar cheio deles. Então, esse método de exterminar o inimigo, esse método de sair exterminando tudo aquilo que é contrário àquilo que se acredita, nunca deu certo. Nunca deu certo no passado, não dará certo no presente, nem muito menos no futuro. O método do extermínio, o método de se acreditar que pela morte, que pela condenação, se alcançará algum resultado. Esse método até hoje não deu resultado nenhum. Então, pergunta Pietro Baldi, o que deveremos fazer se, na verdade, quisermos encaminharmos-nos para um nível de vida superior? O que devemos fazer para alcançarmos esse nível superior? O homem comum entrega-se só à defesa que lhe podem garantir suas forças, porque não sente a presença de Deus e não acredita no domínio absoluto da sua lei de justiça. Ele acha, por isso, que se não realizar a justiça ele próprio com os seus recursos, ela não será feita. Está convencido de que, se praticar o método evangélico da não resistência, ele acabará sendo vítima de todos. O erro está no fato de acreditar que o direito de realizar a justiça seja função do ser humano e que, sem a sua iniciativa, esta justiça não se cumpre. O homem pode intervir, realmente, não por si próprio, mas só para obedecer à lei, quando esta quiser utilizá-lo como instrumento de sua justiça. Então, nós podemos ser, sim, instrumentos da justiça de Deus, quando obedecemos à lei. E para obedecermos à lei é preciso estarmos em sintonia, meus irmãos, e pensarmos o que Deus espera de nós, o que Jesus espera de nós, ou até mesmo o que Jesus faria se estivesse diante dessa situação. Se pensarmos naquilo que Jesus faria, provavelmente nossas atitudes em muitas situações seriam bem diferentes, seriam muito diferentes. Mas, quando pensamos que esta realização depende apenas do homem, isso é um absurdo, porque a lei é feita de ordem e de equilíbrio, e a sua função fundamental é a justiça. Então, praticar o método da não resistência não quer dizer que a justiça não seja feita em favor de quem a merece, apesar de o homem não se defender, nem por isso o transgressor deixará de ter de pagar o que deve pela sua transgressão, porque, no caso contrário, não haveria justiça. Tudo o que se faz contra a ordem da lei tem que ser pago, porque só assim pode tudo ser reconduzido à sua ordem. Então, meus irmãos, quando nós deixamos para a justiça de Deus agir, nós não estamos dizendo que o ofensor, o inimigo, não deverá arcar com as consequências dos seus atos. Mas devemos entender apenas que não somos nós quem devemos puni-lo, que não somos nós quem devemos cobrar dele essa punição, cobrar dele esse resgate. Mas
tudo de acordo com a lei de Deus. Tudo deve ser reconduzido à sua ordem. Tudo tem de ser pago. E Jesus diz no Evangelho de Mateus, versículo 26 do capítulo 5º: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Então, meus irmãos, a justiça de Deus, ela exigirá de nós, ela cobrará de nós, até que o último centavo seja pago. Né? Isso é uma promessa, né? Isso está no Evangelho. Foi Jesus quem disse. Né? Nós não fugiremos de forma alguma do cumprimento da lei de Deus. O balde continua. Quando recebemos uma ofensa, não somos nós que devemos exigir do ofensor a necessária reparação. Deus, que é o juiz, necessariamente vai julgá-lo e impor sua justiça, exigindo o pagamento da dívida e reconduzindo o transgressor à ordem da lei. Não devemos achar que, com o perdão, a justiça não seja feita. Melhor para nós será a não reação, ficando inocentes perante Deus. Então, quando nós não reagimos, nós permanecemos inocentes diante de Deus. Assim, não teremos dívidas a pagar, porque não transgredimos a lei. Então, se nós somos ofendidos e reagimos transgredindo a lei de Deus, para que o nosso ofensor pague, desse modo, nós estamos aplicando nele uma punição, mas ao mesmo tempo estamos também adquirindo uma dívida, porque estamos transgredindo a lei de Deus. Né? Que adianta a gente aplicar um castigo naquele que, de fato, merece ser castigado, se nós adquirimos para nós mesmos uma culpa que também é merecedora de um castigo, quiçá ainda maior. Né? Então não faz o menor sentido. Quando nós olhamos desse ponto de vista espiritual, a vingança, o revide não faz o menor sentido. O balde continua. Enquanto nosso ofensor fica esmagado pela reação da lei, nós ficamos livres e tranquilos, porque não sendo devedores, por termos perdoado, antes sendo credores, então aquele que perdoa se torna credor, a justiça de Deus, ao invés de nos perseguir, nos defenderá. Eis o método do Evangelho, que nos leva à posição mais vantajosa, em contraposição ao método do mundo. É erro acreditar que a moral do Evangelho, com as suas virtudes, esteja contra a vida. Pelo contrário, meus irmãos, ele está a favor da vida, mas de uma vida maior, uma vida que o mundo ainda não compreende. Jesus, na sua oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, nos fez repetir tantas vezes estas palavras: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Meus irmãos, nós precisamos refletir muito nesse trecho da oração do Pai Nosso. Quando nós pedimos a Deus, perdoa as nossas dívidas, nós estamos pedindo perdão a Deus porque reconhecemos que somos devedores da lei de Deus. Somos devedores porque tudo que Deus tem nos perdoado, tudo que Deus tem nos dado, nós não merecemos. Tudo que nós já fizemos de errado, né? Se formos analisar, né, tudo aquilo de errado que já fizemos, nós pensaremos, não merecemos perdão, mas mesmo assim
Deus nos perdoa. Mesmo assim, Jesus nos ensinou a pedir a Deus o perdão pelas nossas dívidas. Mas, após pedirmos perdão a Deus, dizemos na oração, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, nós estamos afirmando na oração, em conversa com Deus, que nós perdoamos os nossos devedores. De que adianta dizer a Deus que nós perdoamos se na prática nós não perdoamos? Nós estamos mentindo para Deus? Ou, como já ouvi, lamentavelmente, muitas vezes, uma adulteração deste versículo, Mateus capítulo 6, versículo 12. Né? Muitas vezes essa frase é adulterada e diz-se, perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. Né? Quando nós dizemos que devemos perdoar, nós dizemos, eu sei que eu devo perdoar, mas eu ainda não perdoo. E quando nós dizemos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, nós estamos assumindo com Deus um compromisso de perdoar. Nós estamos dizendo a Deus que nós perdoamos. Então, se nós dissemos a Deus que nós perdoamos e, na realidade, nós não perdoamos, nós estamos mentindo para Deus. Nós não podemos adulterar o trecho evangélico. Nós não podemos deturpar a palavra de Jesus em nosso próprio favor. Continuando então, o balde nos diz: portanto, qual deve ser a nossa defesa quando recebemos uma ofensa? Qual é, neste caso, a melhor forma de reagir? Como se resolve o problema da vingança? Com o princípio da não resistência, assistimos à entrada de outras forças no sistema de nossa estratégia de guerra, que nos leva para uma conduta diferente da comum. Quando alguém faz uma coisa injusta contra nós, a grande maioria julga que temos de reagir e que não é sabedoria, mas loucura deixar essa reação nas mãos da lei, que sabe cumpri-la muito melhor. Não será, porventura, nosso desejo o de que haja justiça? Então, se este é verdadeiramente o nosso desejo, e não o de praticar outra injustiça maior, ninguém poderá desempenhar melhor do que a lei, cuja tarefa fundamental é exatamente a da justiça. Então, meus irmãos, se nós desejamos justiça, e não vingança, e não retaliação, né? Se nós desejamos a justiça, a melhor maneira de reagir é deixando que a justiça seja executada através da lei de Deus, do cumprimento da lei de Deus. O próprio Cristo, meus irmãos, foi acusado injustamente. Cristo foi violentado pelos seus acusadores injustamente. Foi torturado injustamente. Em nenhum momento ele reagiu, em nenhum momento ele falou. Jesus guardou silêncio. Jesus guardou silêncio. Ele não respondeu, ele não reagiu diante dos seus acusadores. E, ao orientar os seus apóstolos a como reagir diante das acusações injustas, que Jesus sabia que eles seriam atacados, Jesus sabia que eles seriam ofendidos e caluniados, Jesus recomendou aos seus apóstolos da seguinte maneira: quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Então, não seremos nós, mas Deus irá agir.
Deus irá responder através de nós, mas para isso é preciso que estejamos em perfeita sintonia com o Pai, para que Ele possa nos utilizar como instrumentos de sua justiça. Que de fato nós estamos aqui para isso, para sermos utilizados como instrumentos nas mãos de Deus. O balde então continua. Observemos então a técnica com a qual se desenvolve este processo de defesa. Examinemos quais são as condições necessárias para que a lei funcione e realize em nosso favor a defesa. Antes de tudo, é necessário que renunciemos à vingança. Então, renunciarmos à vingança é a primeira coisa. Isto é lógico para quem compreendeu que é muito mais fácil chegar à justiça por intermédio da lei, que possui poderes maiores do que os nossos. O mundo julga essa renúncia, que nos faz recuar perante o ataque, como fraqueza e covardia. Então, muitas vezes temos medo de sermos chamados de fracos e covardes, e por isso reagimos. Não devemos ter medo, meus irmãos. Não devemos ter medo. O único medo que nós devemos ter é o medo de infringirmos a lei de Deus. Continua então o balde. Isso pode ser verdade na lógica das leis que dirigem o plano de vida animal e do homem a que ele pertence. Mas para quem subiu a um plano mais alto, essa renúncia significa afastar o empecilho ou derrubar a parede representada pela nossa intervenção, que paralisaria o funcionamento da lei com relação a nós. Então, a nossa reação, na verdade, representaria um empecilho, uma parede, algo que paralisa o funcionamento da lei em relação a nós. Então, quando nós reagimos, nós estamos impedindo a lei de Deus de agir. Nós estamos agindo no lugar da lei de Deus. Né? E Paulo, na sua carta aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, nos diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Meus irmãos, quando nós nos reconhecemos fracos, aí sim é que somos verdadeiramente fortes, porque a força de Deus nos preenche, porque o amor de Deus toma conta de nós. E assim, dessa forma, nós temos a força verdadeira que não é nossa, mas a força de Deus que atua em nós. O balde, então, continua. A primeira coisa a se fazer, então, para alcançar a justiça é renunciar à vingança. Só quando tivermos atingido a completa libertação desse liame com o nosso ofensor, poderá entrar em ação a lei, substituindo sua ação à nossa. Mas enquanto quisermos fazer justiça, a lei respeitará nossa livre escolha e não intervirá, para não sobrepor um juiz e executor de justiça ao outro. Mas acontece também outro fato. Quando tivermos renunciado, na realidade a vingança, e só neste caso, ela se realizará automaticamente, sem a nossa intervenção, por intermédio da lei, que indiretamente, para que a justiça seja feita, tem de cumprir também essa vingança que nela está implícita. Disto se segue que poderíamos afirmar: só se pode chegar à mais completa vingança quando tivermos destruído em nós todo o desejo dela. E perdoando tudo e não tivermos feito nada para realizá-la,
deixando os acontecimentos nas mãos de Deus, isto é, entregues à lei. Então, somente quando abrimos mão da vingança, quando abrimos mão da falsa justiça que poderíamos realizar com as nossas próprias mãos, é que deixamos que a lei de Deus atue de forma plena. O primeiro passo, então, segue o balde, é renunciar à vingança. O segundo é perdoar a ofensa. Mas há ainda mais. Embora renunciando à vingança e perdoando a ofensa, podemos ficar com a sua lembrança e com o rancor e ódio por ela gerados. Enquanto tivermos dentro de nós a ideia de um direito nosso não satisfeito, ele pertencerá a nós e a lei não poderá transformá-lo em direito seu para tomar o nosso lugar na defesa. Para que isso aconteça, é necessário esquecer o problema de exigir justiça para o nosso caso particular, porque só assim ele se pode tomar problema pertencente à lei, que é o da realização da justiça universal. Então, quando nós, além de perdoarmos, além de renunciarmos à vingança, esquecemos aquele problema, esquecemos e eliminamos de dentro de nós o ódio e o rancor, nós estamos abrindo espaço para que a lei de Deus possa de fato atuar. Quando conosco acontecerem essas coisas, podemos ficar sossegados, esperando a automática realização da justiça, o que elimina a necessidade de uma vingança. Então, eu me lembrei, meus irmãos, de um episódio em que Davi, o grande rei Davi, ele está com os seus homens, o seu exército, né? E em um determinado momento, ele entra nas terras de um homem chamado Nabal e pede, né, que esse homem lhe dê algo para comer, né, que esse homem lhe dê algo para que possa satisfazer a fome, para que possa satisfazer as necessidades de Davi e dos seus soldados. Né? Por que Davi pede isso? Porque ele estava há bastante tempo vivendo naquela região e durante todo o tempo que ele viveu ali, ele protegeu os trabalhadores de Nabal, né? E não deixou que nada de mal acontecesse com aqueles homens. Então ele estava vivendo naquela terra e estava protegendo, né, as terras e os trabalhadores e tudo aquilo, toda a propriedade de Nabal. Então, quando Davi pede que em troca Nabal lhe dê algo de comer, algo para que ele pudesse, né, dar aos seus homens, Nabal ele diz que não daria nada. Né? Ele recusa-se a ajudar a Davi, mesmo sabendo que Davi estava ali há bastante tempo protegendo as suas terras, cuidando daquele espaço para que, né, nada de mal acontecesse a ele. Né? E então Davi decide que iria fazer justiça com as próprias mãos. Ele decide que iria então atacar as terras de Nabal e destruir tudo que ele havia, incluindo tirar a vida do próprio Nabal. Mas a esposa de Nabal, né, ela corre na frente, né, e fala com Davi, pede perdão a Davi, e naquele momento ela oferece a ele tudo aquilo de que ele precisava. Então Davi se arrepende do mal que ele iria fazer a Nabal. Davi se arrepende daquele mal. Ele vê que ele estava errado em desejar aquele mal, por conta da ação da sua esposa, Abigail. Então, meus irmãos, alguns dias depois, Nabal adoece e morre. Nesse momento, Davi pensa, né, eu não feri a Nabal, mas a lei de Deus, nesse momento, fez com que ele fosse ferido e morresse. Davi pensa, eu não precisei feri-lo. Né? E mesmo assim a lei de Deus se aplicou diante dele. Então, meus irmãos, quando nós renunciamos à
fazer justiça com as próprias mãos, nós permitimos então que a lei de Deus possa atuar, né? Então nós devemos nos arrepender do mal que desejaríamos fazer antes mesmo de executá-lo. É isso que nós devemos fazer, nos arrepender mesmo da ideia de fazer o mal, né? E o Balde continua dizendo: o mais importante é ficarmos isentos de qualquer dívida. O segredo de nossa vitória não está na força que possuímos, mas no fato de estarmos limpos de qualquer mancha. Por isso, não devemos ficar ligados ao ofensor que representa a injustiça, nem sequer por um pensamento de vingança. Quem apenas perdoa não reage, não exige compreensão, mas admite a ofensa e a dívida dos outros a seu respeito. Mas para que se desloque completamente de nós para a lei a função da realização da justiça, é necessário não conservar na própria mente nem a lembrança da ofensa, nem a do ofensor. Não significa isso que a experiência não tenha de ser aprendida, mas sim venha a completar-se no esquecimento definitivo, que é o único que resolve para que o caso não se repita e não continue numa cadeia de novas injustiças sem fim. Para então que o ciclo de injustiça seja interrompido, é necessário o esquecimento da ofensa. Além de perdoar, esquecer. É difícil sair dessa rede uma vez que caímos nela. À força de injustiças, nunca será possível chegar à justiça, ao passo que, perdoando e esquecendo, se entregarmos tudo à lei, perante ela ficam de pé e terão de ser resolvidos em perfeita justiça o débito do ofensor e o crédito do ofendido. Perdoar não quer dizer que o primeiro não tenha mais de pagar e que o segundo não tenha de receber. É erro acreditar que o perdão seja para nós contraproducente. Ele representa vantagem, porque liberta quem perdoa de todas as más consequências e, ao mesmo tempo, de que não apaga o débito do ofensor, o qual não tem de prestar contas a um homem, o ofendido, mas ao próprio Deus. Só assim se pode sair do plano da injustiça baseada na força, que é o plano do mundo, e entrar no plano da justiça de Deus, o que para o homem justo representa a melhor posição e vantagem. É por isso, meus irmãos, que quando Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E nos esclarece então Jesus que a cada ofensa que recebemos, devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso é válido para cada ofensa recebida, meus irmãos. Então, cada ofensa que recebemos deve ser perdoada infinitamente, indefinidamente. Não há dúvidas, prossegue Pietro Baldi, não há dúvidas de que tudo isso tem a sua lógica e beleza, mas é verdade também que quase ninguém o pratica, julgando loucura. A fera também julgaria loucura mudar-se para as nossas cidades, onde não saberia viver. Cada um está adaptado ao seu plano de vida, e isto não destrói as vantagens do progresso. Mas, porque o mundo ainda não compreendeu a utilidade desse novo método de vida e não o segue? Quais são as razões? Então, meus irmãos, o Baldi termina esse capítulo fazendo um novo questionamento. Por que o mundo ainda não compreendeu a utilidade desse novo método de vida e não o segue?
Por quê, meus irmãos? Quais são as razões? E o balde, então, nos convida à leitura do próximo capítulo. O balde nos convida à leitura do capítulo 22 do livro A Lei de Deus, que é intitulado A Impecável Justiça de Deus. Então, meus irmãos, nós sabemos, nós compreendemos que a lei de Deus é a lei do perdão. Deus é misericordioso. Deus nos perdoa todas as nossas falhas. Mas a lei de Deus também é lei de justiça. E nós podemos contemplar toda essa visão de perdão e misericórdia e, ao mesmo tempo, de justiça na passagem dos dois servos que foram um perdoado pelo rei e, ao mesmo tempo, não soube perdoar aquele que lhe devia menos. Né? Um servo teve uma dívida enorme perdoada pelo rei e saiu agradecido, mas logo que encontrou um conservo seu, que lhe devia muito pouco, ele não foi capaz de perdoar. E aí, meus irmãos, quando nós somos perdoados e, ao mesmo tempo, não somos capazes de perdoar, entra em ação a justiça de Deus para nós mesmos. Porque aquele servo que havia sido perdoado de suas dívidas inicialmente, quando ele não perdoou ao seu irmão, ele foi posto na prisão. E a ele se referia Jesus naquele versículo que lemos agora há pouco. De lá não sairás até que pagues o último ceitil. Até o pagamento do último centavo. Então, meus irmãos, nós compreendemos a importância desses ensinamentos, mas ainda temos dificuldade em aplicá-los em nossas vidas. Busquemos então, meus irmãos, busquemos através da leitura, através do estudo, adquirir conhecimento, adquirir entendimento das verdades espirituais, para que o Evangelho ele possa de fato se implantar no mundo. O Evangelho só estará de fato implantado no mundo quando a maioria dos homens for capaz de perdoar, quando a maioria dos homens for capaz de amar ao próximo e amar inclusive ao seu inimigo. Porque o amor ao inimigo não é o esquecimento apenas, não é apenas o esquecimento e o perdão. O amor ao inimigo é também o desejar o bem, o desejar que ele também se recupere, que ele também melhore, porque somos irmãos e devemos querer sempre o melhor uns para os outros. Então, além de perdoarmos, devemos também querer que o nosso irmão se reerga, que ele encontre o seu caminho e que nós possamos ser esta luz no caminho daqueles que estão à nossa volta. Gostaria então de convidar a todos para o encerramento desse seminário que é o terceiro seminário Pietro Baldi da nossa Escola Jesus Cristo, que desta vez está sendo realizado totalmente de forma virtual. Gostaria de convidar a todos para a palestra de amanhã, dia 18 de agosto, às 20 horas, que será uma entrevista com Hilda Mussa Tavares e com Flávio Mussa Tavares sobre a personalidade de Jesus Cristo. Será certamente um momento de muito esclarecimento, para que nós possamos nos sintonizar um pouco mais com o Evangelho, buscar trazer mais o Evangelho para o nosso mundo, porque apenas cada um trazendo o Evangelho de Jesus para dentro de si próprio, nós podemos ter a verdadeira implantação do Evangelho no mundo.
Agradeço, então, a participação de todos e vamos elevar a Deus os nossos pensamentos em oração. Senhor Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pelo acesso que o Senhor nos tem dado a tantas informações, a tantos conhecimentos da verdade, da tua verdade, Senhor. Ainda que nós não sejamos capazes de aplicarmos todos os teus ensinamentos em nossas vidas, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos aumente a nossa fé, que o Senhor nos aumente a nossa sabedoria, que o Senhor nos aumente a nossa coragem, que o Senhor nos aumente a nossa força, para que sejamos capazes de resistir ao mal, para que sejamos interruptores do ciclo de maldades que existe no mundo. Que possamos interromper, Senhor, em nós mesmos toda maldade, toda maledicência. Que possamos, Senhor, ser a estação terminal de todo o mal que chegue até nós, para que através do teu evangelho, para que através da tua lei, o mundo possa entrar no verdadeiro equilíbrio, para que o evangelho possa se fazer presente na vida de todos e que comece a partir de cada um de nós. Agradecemos mais uma vez, Senhor, pelas oportunidades que nos tem dado e pedimos que fique conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.